Engrandecido, seja exaltado, seja glorificado o nome sobre todos os nomes. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, irmãos queridos que estão também nos acompanhando através dessa mensagem que está sendo transmitida. Que Deus abençoe suas vidas, que possam sentir a visitação do Espírito Santo nesse dia de hoje e respostas. Deus sempre tem respostas para nos dar, e eu creio que nessa manhã Ele tem respostas para nós na sua palavra, que é santa, que é imutável, que permanece para sempre. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 24, do 49 ao 53. Lucas 24, do versículo 49 ao 53. Deleitemo-nos, desfrutemos essa palavra com alegria, com prazer, porque certamente ela vai nos alimentar, certamente ela vai alimentar a nossa alma. 24, do 49 ao 53. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Pode assentar-se, irmãos queridos. Graças a Deus por essa palavra que nos revela o finalzinho do capítulo do livro do apóstolo, do médico amado Lucas, do evangelista Lucas. Então, nos revelando a ascensão do Senhor Jesus, suas últimas recomendações aos discípulos, suas palavras, e nos mostra a postura daqueles homens, o estado emocional daqueles homens, a reação daqueles homens diante daquele momento que estavam vivendo. Eles, em princípio, nós lemos na palavra que eles não conseguiram crer que Jesus tinha ressuscitado, mas depois eles conseguiram assimilar a ressurreição de Jesus. Até o próprio Tomé, numa das outras aparições de Jesus a eles, ele conseguiu entender que realmente Jesus estava e está vivo e vive para todo sempre, Mas ele aqui estava dando algumas suas últimas palavras, suas últimas instruções, e entre elas ele fala sobre a promessa do Pai, mas ele dá uma recomendação: perseverar na presença de Deus, perseverar no lugar da bênção, perseverar na posição que o Senhor nos chamou, Há pessoas que não conseguem perseverar, fica um mês, fica um ano, fica 2 anos, fica 5 anos, mas desiste de esperar, de perseverar, aguardando a bênção e a resposta do Senhor para as suas vidas. Bom, graças a Deus que o Senhor não nos fez, o Senhor não permitiu que nós viéssemos a entrar por esse viés, por esse caminho estranho da desistência, Porque o desistente dificilmente ele consegue entrar no céu. Quando está quase chegando, aumenta a luta, aumenta o deserto, aumenta a dificuldade e o cara desiste. Dificilmente ele recebe bênçãos e vitórias, todas as que Deus tem para dar, recebe por misericórdia uma ou outra, mas dificilmente ele recebe todas as bênçãos e todas as vitórias que Deus tem para a sua vida, porque ele desiste. Nós vemos que os homens de Deus não desistiram. Jacó passou a noite toda lutando até ser abençoado. Daniel ficou 21 dias perseverando até ser abençoado. Neemias também, no início do livro de Neemias, ele orou até sentir o momento propício para a bênção chegar. Esther, Mardoqueu, o próprio Moisés, Josué, os homens de Deus não eram desistentes. Não eram desistentes. E nós, como filhos de Deus, como homens, mulheres de Deus, não podemos ser desistentes, devemos perseverar.
E por isso ele diz para ficar na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. O poder do alto só vem na vida do perseverante. O poder do alto não vem na vida do desistente. Para que o desistente quer poder se ele vai desistir de fazer a obra, se ele vai desistir de glorificar o nome de Deus? Então para que o desistente quer poder? O perseverante não. O perseverante, ele busca o poder, recebe o poder e persevera no poder. Então vocês permaneçam na cidade até serem revestidos do poder do alto. Permaneça na presença do Senhor, permaneça na casa do Senhor, até ser revestido do poder. Não vai, está quase chegando, mas eu acho que não vai chegar mais não, porque não chegou até hoje, eu vou embora, vou pescar. Não faça isso, que você pode estar perdendo a grande oportunidade da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Almir, seja bem-vindo. Aleluia, glória a Deus. Deus não permitiu que a igreja primitiva, olhe para cá, preste atenção aqui, por favor. Deus não permitiu que a igreja primitiva fosse derrotada, e não vai permitir que a igreja do tempo do fim, seja derrotada. É claro que quando fala de igreja, está falando de homens e mulheres tementes a Deus, fiéis a Deus, que perseveram. Não é o populacho. A Bíblia fala lá em Êxodo que saiu junto com o povo de Israel, saiu um populacho, ou seja, os caras que não tinham a mesma fé de Israel. Eles aproveitaram a oportunidade para sair do jugo de Faraó e se mandaram, mas não era o povo da perseverança. Então no meio da igreja tem um populacho também, são aqueles que não são da perseverança, estão ali, mas não são. Então esse com certeza não consegue vitória, porque não persevera. Populacho não persevera. Então os discípulos ali tinham acontecido aqueles 30 e poucos dias após a ressurreição de Jesus. Eles tinham tido experiências e agora estavam prestes a ser batizados com o Espírito Santo, dentro de mais alguns dias, 40 dias depois da ressurreição, né? Jesus os discípulos, a igreja foi batizada com o Espírito Santo, mas eles estavam cansados, estavam desanimados, estavam temerosos, estavam se reunindo secretamente, estavam reunindo com medo, portas fechadas. Não tinha essa liberdade que hoje nós temos, por quanto tempo só Deus sabe, mas eles não tinham essa liberdade para se reunir de portas abertas, janelas abertas, a palavra de Deus indo lá fora, saindo pela janela. Não tinham essa oportunidade. Então durante todo o tempo em que o Senhor Jesus tinha estado com eles sentiam-se seguros, cheios de fé. Eles estavam vivendo uma dimensão assim espiritual da presença física palpável do Senhor. E então o Senhor Jesus tinha dado a eles até poder para expulsar demônios, para curar os enfermos e pisar serpentes, né? Pisar na cabeça das serpentes e escorpiões. Lá em Lucas 10:17 fala isso. Então eles estavam ali. Agora que eles não viam Jesus apareceu para eles, mas não estava permanente com eles, então eles oravam com medo. Há cristãos que oram hoje com medo, há cristãos que têm medo de confiar em Deus, têm medo de anunciar o amor de Deus. Eu tenho aprendido muito com pessoas ousadas, que chegam numa feira, chegam numa loja, e se deixa usar pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz: chega-te aos bons e serás um deles, chega-te aos maus e serás pior do que eles. Então você chegar perto de você andar com crente medroso, crente que é populacho, que não tem coragem de falar do amor de Jesus num supermercado. Então esse medo é característica de quem não sabe quem é Jesus.
Embora eles tivessem acompanhado Jesus durante 3 anos e meio, mas eles não sabiam quem era Jesus, o Jesus ressurreto. Então esse Jesus ressurreto estava ali com eles, mas eles não viam. As oportunidades que viam se fortaleciam, se animavam. Ele tinha prometido que ia ressuscitar dentre os mortos. Ele estava ali com eles, ele ressuscitou dentre os mortos, estava ali. Tinha aparecido já em outras ocasiões, mas era apenas uma questão de tempo até que ele subisse, deixasse novamente. E os discípulos ficavam naquela preocupação. E agora? Quando é que ele vai? Será que ele vai hoje? Será que nós vamos vê-lo ainda? E então, depois que Jesus partisse e eles ficassem sozinhos, como é que ia ser? O que vai acontecer? Como é que nós vamos ser capazes de levar adiante o trabalho de edificar o reino de Deus? Era o pensamento deles. Como é que nós vamos levar adiante esse trabalho? Todo mundo ali tinha visto Jesus morrer na cruz. Quem é que vai crer que ele é o Messias? Eram as perguntas que estavam na cabeça de cada um dos discípulos, eram desse tipo. Quem é que vai crer que ele é o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus, se ele foi crucificado? Todo mundo viu, né? Isso aí passava para eles um pensamento de derrota, de desespero. E quem não tem a experiência de Deus na vida, de crer verdadeiramente, está dentro da igreja, mas ouve a palavra, faz estudo bíblico, sobe monte, mas não tem a experiência de Deus assim, agir. Há pessoas assim, vivendo uma vida de cristã fraca, raquítica. Então, dá uma sensação de desespero. Agora, de repente, Jesus aparece naquele momento assim, momento delicado, momento de preocupação. Jesus aparece. Lucas 24:36 diz que ele surge ali naquele local onde estavam reunidos, num quarto, num aposento, naquele quarto fechado. E aí o medo deles, o temor deles começa a se acalmar. E agora eles recebem a grande comissão, que está nesse capítulo também de Lucas. Os irmãos que já se dedicaram a ler a palavra já sabem disso. E antes de subir ao céu, ele dá a grande comissão. Vocês são minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas, são minhas testemunhas dessas coisas. Vocês vão pregar o evangelho a todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No meio das provas que os discípulos iam ter que enfrentar, Jesus não prometeu cama king para ninguém, ar-condicionado para todo mundo. Jesus não prometeu. Aliás, eles nem tomaram conhecimento disso na época deles. Jesus só prometeu que não deixaria que eles fossem derrotados. Prometeu que enviaria o Espírito Santo para estar com eles. O mesmo Espírito que ele tinha recebido de Deus, ele prometeu para estar conosco. Para estar conosco. Não foi uma promessa só lá para os 12 discípulos, ou para os 120 que receberam no Pentecostes, não. Rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo para estar convosco. E Pedro entendeu isso de uma maneira tão clara, que lá no capítulo 2, quando ele começa a fazer aquele discurso para os judeus entenderem o que estava acontecendo ali, chega uma hora que ele diz assim: a promessa não diz respeito somente a nós, mas diz respeito a vocês e a todos aqueles a quem o Senhor chamar. Se nós queremos realmente ser cristãos para valer, devemos crer na promessa do Espírito Santo. E se cremos na promessa do Espírito Santo, vamos buscar. Se eu disser para você que aqui numa rua de Copacabana, se você cavar um buraco
vai chegar num lugar, Copacabana é um lugar onde habitava uma tribo chamada os Cariocas, não é isso? A tribo Cariocas. Se eu disser para você que os Cariocas enterraram um tesouro, depois construíram prédios por cima, construíram ruas, a prefeitura e os mais novos, mas lá embaixo está esse tesouro. Se você crê, você vai cavar até achar o tesouro. Se você não crê, vamos supor que você tivesse oportunidade para isso, né? Se você não crê, você vai esquecer o tesouro. Assim também é com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Quem crê vai buscar, vai perseverar em Jerusalém até receber do alto. Quem não crê vai coçar a cabeça e vai dizer assim: não é possível, não vou conseguir. Perseverança. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Persevere buscando. Se já é batizado com o Espírito Santo, considere o poder de Deus como um filão. Como um filão. O que é um filão? Um filão é vamos supor assim, você cava o solo e você encontra uma pepita de ouro. Você já sabe que ali naquele pedaço de terra existe a possibilidade de haverem outras pedras de ouro. É um filão. Mas não está assim à mostra. Você achou aquele, vai ter que cavar mais para achar outros. Aí a palavra diz assim que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Nós achamos o filão, mas vamos buscar no jejum, na oração, no estudo da palavra, né? Na humilhação, no quebrantamento. Então Jesus prometeu mandar para eles, enviar para eles o Consolador, o Espírito Santo, que ia permanecer com eles e que ia habitar neles. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor não ia permitir de maneira alguma que os seus discípulos enfrentassem sozinhos os ataques do inimigo. Eu fico vendo crentes que não querem crescer, que querem continuar bebês espirituais a vida toda, então eles ficam pedindo oração para um irmão, para outro, e o diabo está zangado, o diabo está furioso, o inimigo está furioso. Ué, deixa ele ficar furioso, problema dele. O nosso problema é nós crermos no Senhor Jesus e resistirmos ao diabo na fé, que ele, com toda a fúria dele, ele fugirá de nós. Então, o Espírito Santo que estava com eles, estaria dentro deles. O Senhor jamais ia deixar que os discípulos enfrentassem sozinhos os ataques do maligno. Por quê? Porque na verdade, amados, não tem como um homem, humanamente falando, na sua força humana, enfrentar demônio. Não tem como. Na força humana ninguém enfrenta demônio. Tem que ser na força do Senhor, com as armas poderosas em Deus. Não tem como. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Então essa luta só se vence no Espírito, no poder do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus fez a promessa do Espírito Santo, já tinha prometido lá, na noite da Santa Ceia, ele tinha prometido também que enviaria o Espírito Santo. Em João, nós temos ali cerca de 3, quase 4 capítulos que falam sobre a última noite, que conta detalhes da última noite deles com Jesus, começando pela Santa Ceia e indo até ao amanhecer, quando ele já estava lá sendo julgado durante a noite, o julgamento, tudo. João narra tudo com detalhes, e nesses detalhes João fala também que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, que não nos deixaria órfãos, e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, e que nos faria lembrar o que Jesus ensinou.
Então nós somos altamente privilegiados, que nós não estamos órfãos, não estamos sozinhos. Temos conosco o Espírito poderoso, o Espírito, o próprio poder de Deus. Então, como resultado da promessa que Jesus fez a eles, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Eles receberiam o poder do alto. Então Jesus não mandou que eles ficassem aguardando na cidade até que começassem a sentir arrepios, até que começassem a ter visões. Não, Jesus mandou eles ficarem na cidade até serem revestidos com o poder do alto. Permaneçam na cidade até serem revestidos com poder, ou do poder do alto. Então ele ordenou que ficasse ali até receber o dom de línguas, que foi 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. 50 dias, Pentecostes significa 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa, que eles receberam a promessa do Senhor. E que essa promessa foi derramada sobre aqueles 5.000 que estavam ali, que se converteram naquele mesmo dia de Pentecostes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e vamos entrar em jejum e oração por um novo Pentecostes na igreja. Um novo Pentecostes. Que você não tenha vergonha, que nós não tenhamos vergonha de falar em línguas, e não tenhamos vergonha nem medo, porque tem gente lá fora que está igual os judeus estavam naquela época, precisando ouvir. Embora que alguns dissessem que eles estavam bêbados, mas a verdade é que aqueles judeus precisavam ouvir a mensagem do Pentecostes, que está faltando hoje. Que tem cristão hoje que tem vergonha de falar em línguas, vergonha de falar no nome de Jesus, vergonha de falar na ressurreição, vergonha de falar de salvação. Então, esse poder fez a diferença na vida daqueles homens, e a igreja não foi derrotada, e a igreja revestida de poder não será jamais derrotada. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem até receber o Pentecostes. Permaneçam em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder. Você sabe que a palavra revestir significa vestir por cima da roupa que você já está vestindo. Vestir uma outra roupa, por exemplo, um paletó está por cima de uma camisa. Um agasalho de frio está por cima da roupa que a pessoa está usando para lugares frios. Então, revestimento é uma vestimenta mais protetora, uma vestimenta mais forte que vem sobre o homem e sobre a mulher de Deus. Então vocês serão revestidos, vocês receberão uma vestimenta mais forte, uma vestimenta mais poderosa, para poderem ser testemunhas por onde quer que vocês andem. Esse é o revestimento do poder. O poder já estava com eles, mas o poder agora estaria neles. Uma nova vestimenta. E tem cristãos por aí que está totalmente despido do poder, está nu do poder. Então, com isso nós vamos entender o quê? Se nós permanecermos na presença do Senhor, Ele vai cumprir. Estando ainda a abençoá-los, versículo 51, Ele os deixou e foi levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eu percebo nessa palavra aqui uma orientação para a igreja. Eu não venho para a igreja para ver quantos irmãos virão. Já passou de mim essa preocupação há muito tempo, para ver quem vai vir, quem vai deixar de vir. Eu não venho para a igreja para isso. Eu venho para adorar a Deus. Eu venho para adorar a Deus. Aí
com 10, com 1000, com 10.000, com 5.000, com 1, com 2, é a mesma coisa, porque Deus é o mesmo. Então quando eles perceberam ali que Jesus estava subindo aos céus, eles adoraram. Agora olha o detalhe interessante, eles adoraram Jesus na ausência dele, que depois que ele subiu aos céus, eles adoraram e voltaram para Jerusalém com alegria. Então, eles não estavam adorando o que estavam vendo, estavam adorando o Jesus Cristo ressurreto, invisível, mas real, que prometeu que estaria conosco todos os dias. Então a nossa adoração não precisa de nada palpável, de nada visível, porque Ele está conosco aqui agora. Ele está presente aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a adoração que o Senhor espera, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade.